Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes porque estamos na presença de Deus, coisa magnífica, né? Escola dominical. Estou feliz também por essa oportunidade que me foi dada. Eu me lembro que há 28 anos, Deus me concedeu o privilégio de comentar as lições da escola dominical. 28 anos, já estava com saudades, né? E feliz também com Jesus, porque Ele tem cuidado de nós, né? Tem abençoado a minha vida, a minha família, nos sustentado, nos protegido. Então é um motivo de muita alegria mesmo. E hoje para mim é um dia especial, irmãos, né? Muito feliz porque hoje eu completo 51 anos de idade, né? Não é para qualquer um não, né, irmão? 51 anos não é para qualquer um não, né, irmã? É muitos anos, é muita vida, né? Graças a Deus, uma vida bem regular mesmo, né? Me lembro que há 30 anos me converti ao Senhor Jesus Cristo. E Deus só tem abençoado a minha vida. Depois eu quero uma oração, tá? Viu, pastor Walter? Depois eu quero uma oração. Glória a Deus. Um aviso aqui antes de começar, o pastor Niro, né, teve um imprevisto, não pôde estar aqui hoje, tá? Foi dado esse aviso aí. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Hoje estaremos passando, né, por uma lição muito interessante, porque além de mostrar que Deus não habita no meio da impiedade, que era o caso do povo judeu naquela época, que estava em um declínio espiritual muito grande em suas vidas, né, no meio deles, ou seja, e por isso Deus se afastou deles, Deus se retirou, né, a sua glória foi afastada do templo e também da cidade de Jerusalém. E de certa forma nós iremos trazer isso para os dias de hoje também, porque as igrejas nos dias de hoje ela passa por esse declínio espiritual. É claro que temos aqueles momentos bons com Deus, aquele momento de avivamento, mas no entorno, a igreja ela sofre um declínio espiritual muito grande, e o que nós vemos é que a glória de Deus ela tem se retirado no meio do seu povo. A glória de Deus, a presença de Deus, ela tem se retirado no meio do seu povo. Hoje, infelizmente, o que nós vemos nos cultos, nas manifestações, nos movimentos da igreja, é algo mecânico, é algo ensaiado, algo que às vezes nós programamos, mas quando se trata da glória, da presença de Deus, do movimento do Espírito Santo no meio do seu povo, é claro, não estou aqui generalizando de maneira alguma, mas o que vemos aí fora é justamente isso, é algo superficial, não é verdade? Os irmãos concordam comigo? Superficial, que as igrejas, elas estão até de uma certa forma crescendo, mas a glória de Deus está muito longe disso, né? E eu não sei se é bom ou ruim isso para nós, mas naquela época que a glória de Deus se afastou, era só uma denominação, era só um povo, era só um templo. Hoje não, hoje nós somos divididos, repartidos aí, em várias igrejas, em várias denominações, em vários nomes, em vários títulos, em vários templos, né? Isso aí, às vezes, nós não entendemos, porque se uma igreja está fria, se uma igreja ela é mecânica, ela não faz a obra de Deus espiritualmente falando, né? E nós ficamos assim meio sem entender, né? Glória a Deus, sem entender. Mas nós sabemos que muitas igrejas, elas funcionam porque, infelizmente, elas pregam a prosperidade. E, de certa forma, o povo está atrás disso. Não concorda comigo? O povo, eles estão atrás de uma
de um crescimento. O que eles pregam é prosperidade financeira, né? É um materialismo. Por isso nós vemos, sim, senhor. Pode se dizer aí, somando aí, pastor Vanderlan, aqueles que são adeptos à numerolatria. O que é essa numerolatria? Nós já discorremos isso aqui com os irmãos. Instituições por aí que elas são adeptas e elas dão ênfase na numerolatria, né? A igreja super cheia, mas os ataques doutrinários, o ataque no bom sentido, né? Doutrinários, né? A vinda de Cristo, o pecado, não inflige quem está ali. Aí a intenção destes que estão aí nessa liderança é tratar as pessoas de acordo com o que elas bem se sentem bem, por laços afetivos, por entretenimento. É uma igreja antropocêntrica e não cristocêntrica. Esse é o grande problema. E aí, é a famosa numerolatria que o irmão acabou de dizer, que tem uma envergadura para financeiro. O mais importante é o ter, é o ser, são as vantagens que eles adquirem dentro da igreja, né? E também o fato individual, né? E nós temos que trazer também para a nossa vida individual, a nossa vida particular com Deus. Às vezes, o Espírito Santo, né, a presença de Deus, a glória de Deus, ela se retira de nós, pelo fato de nós não estarmos de acordo com a palavra, com o padrão bíblico, com o padrão de Deus. Então, se retira de nós também. Eu conheci um pastor, inclusive foi até isso há muito tempo, eu era líder dos jovens da nossa igreja ali no Solange Parque. E eu fui visitar uma igreja, uma festividade lá em Bela Vista, na nossa igreja que temos lá, uma igreja grande, né? Essa igreja estava em reforma, então eles fizeram uma festa lá. E eu conheci um pastor lá, que foi pregar lá, mas um homem muito abençoado, sabe? Deus usando poderosamente, né? Naquele dia, foi muitas almas que aceitaram Jesus, muitos que batizaram com o Espírito Santo, e eu estava com a festa já programada, nós na igreja, os jovens, estava com a festa programada, e tivemos ali a oportunidade de convidar ele, aceitou, só que era na época de política, e aqui, de uma certa forma, aquele pastor, ele foi ali, né, convidado por um político a participar, a fazer campanha para ele dentro das igrejas, ou seja, ele ia pregar a palavra, mas ia pedir voto também. E eu acho que ele esqueceu de orar, de consagrar a sua vida, de estar na presença de Deus, focado, talvez o tempo, né? E quando ele veio, então, fazer ali, né, cumprir com o compromisso na nossa festividade, mas foi, para dizer uma palavra bem feia, né, me perdoe, foi um fiasco, sabe? De maneira alguma Deus usou ele, sabe? Porque ele estava totalmente fora do foco. Então, é importante trazer isso também para o nosso individual, né? Para a nossa vida espiritual, o nosso particular com Deus também. Ou seja, a glória de Deus, né? A presença de Deus, o Espírito Santo, ele sai da nossa vida. A gente fica sem a unção de Deus, fica sem palavras, né, para falar de Deus, fica sem motivação. Então, isso é muito importante e muito sério também, que nós devemos também. Ou seja, a glória de Deus se afastou daquele homem. E a glória de Deus também será também um dos assuntos que iremos abordar aqui nessa lição. E a pergunta é, qual o significado, né, da expressão glória de Deus para você? O comentarista tem aqui uma resposta, ele fala de algo importante aqui. Mas e para você? O que você pensa disso? O que tem somente sobre a glória de Deus, né? Sobre a glória, sobre a presença de Deus. A gente, quando chega naquele culto avivado, a gente sabe que a presença, a glória de Deus está ali, porque todo mundo louvando, falando em línguas estranhas, é profecia, todo mundo contente, ou seja, a glória de Deus tomou conta, a glória de Deus encheu aquele lugar, né? Então, o que você pensa, né? Nós vamos entender que a glória de Deus era manifestada naquela época do tempo ali do Velho Testamento, através dos relâmpagos que era manifestado ali no Monte Sinai, os trovões, né? Aquelas nuvens, né? Deus, ali é a glória de Deus, é a forma de representar a glória de Deus. E para você, o que você vê
com a glória de Deus, né? O que você pensa sobre isso? Irmãos estão aí livres para comentar, né? Para dar uma ideia aí, porque a gente estamos aqui para aprender também, amém? Glória a Deus. E por fim, iremos, né, ressaltar que Deus ele está nos chamando a todo momento a viver uma vida de santidade, né? Deus, irmãos, ele conhece as nossas vidas, Ele sabe que nós somos humanos, mas Ele sabe que somos capazes de viver uma vida de santidade. Deus disse, olha, seja santo como eu sou santo. Quando Ele falou isso, é porque Ele sabe que somos capazes disso, de realmente levar uma vida em santidade. Todavia, nós temos ali os declínios espiritual, né? Nós temos os nossos vacilos, isso acontece com todo mundo. Mas, no entanto, Deus está sempre chamando a termos uma vida de santidade, amém? Eu peço que alguém lê, por favor, a introdução. Ela é bem pequenininha aí, né? E até é uma forma de todos participarem da escola. Isso até tira, não sei se os irmãos tem sono, né? Já são 9 horas da manhã, talvez o sono já foi embora, mas às vezes eu levanto 3h30 da manhã todos os dias, e quando chega no sábado, o sono parece que bate, sabe? Parece que vem assim. Então, é bom que todo mundo participa e o sono vai embora, né? Alguém pode ler para mim a introdução, por favor? O plano de Deus é habitar com seu povo. Para tanto, Deus revelou em sua palavra as diretrizes para nos aproximarmos dele. Aquilo que não lhe agrada, e nos concede o seu Espírito Santo para nos guiar e capacitar a viver agradavelmente diante do Senhor. Glória a Deus. O plano de Deus é habitar com seu povo. Uma frase, uma palavra muito bonita, né? Muito forte, que mostra, na verdade, o plano. Esse plano sempre foi a vontade de Deus. Desde quando o homem criou, Deus criou o homem. Eu vou aqui até usar uma palavra para descrever isso, que é desejo. Sempre foi o desejo de Deus, do coração de Deus, em habitar, em estar com o seu povo, no meio do seu povo, em manifestar a sua glória, em manifestar a sua presença, fazer maravilhas, operar milagres, resolver os problemas, abrir as portas, abençoar de uma certa forma. Sempre foi o desejo de Deus em relação ao seu povo. E habitar no meio deles. O templo naquela época era de suma importância para Deus. Por mais que muitas pessoas aí dizem que não, Deus, como Paulo sempre ensinou lá em Atos, né, aquela hora, Deus não habita em templos, em casa feita por mãos humanas, né? Mas aqui no Velho Testamento, o templo era importante para Deus. As igrejas, no dia de hoje, também é importante. Essas igrejas de 4 paredes, esse espaço físico aqui, sempre foi importante para Deus. Naquela época, era a forma de Deus que escolheu para habitar no meio do seu povo. Para habitar no meio do seu povo. Quando Salomão, né, acabara de construir aquele templo maravilhoso, né, que Deus havia ordenado, a Bíblia diz que Salomão fez uma oração, aí Deus mandou fogo do céu para ir ali consumir o holocausto, o sacrifício que ele tinha oferecido a Deus. E a glória de Deus encheu a casa, tanto que os sacerdotes queriam entrar na casa, mas não pôde, porque a glória de Deus tomou todo o espaço, encheu toda a casa. Foi algo maravilhoso também. Então, ou seja, o templo na época era muito importante para Deus. E hoje, nos dias, também é. O templo de 4 paredes é onde nós nos reunimos. Olha aqui, a escola dominical. Todos estão aqui com o objetivo de quê? De aprender, de ter um crescimento do conhecimento sobre a palavra de Deus, não é? Então, isso é muito bom. Cada vez que a gente vem na escola dominical, cada vez que a gente participa de um culto, a gente aprende algo de Deus. A gente recebe algo de Deus. Então, as igrejas, né, de 4 paredes, nos dias de hoje também, ela é muito importante para Deus em relação à nossa vida. Eu tenho certeza que talvez 90% que estão aqui aceitaram Jesus onde? Dentro de uma igreja, né, numa campanha,
num culto de ensino, numa festa, dentro das igrejas. Tem alguém que aceitou Jesus lá no meio do pasto, né? Alguém levou a palavra lá, aceitou, isso também é bom. Mas o fato é que a igreja é muito importante. Então, às vezes, eu desconheço alguém que consegue ser crente em casa. Talvez não possa vir, talvez consegue. Por mais que a pessoa não venha se desviar dos caminhos do Senhor, mas o fato é que o seu comportamento espiritual sempre muda. Isso eu falo porque eu já vi muitas pessoas desse jeito. Sabe como é que é, né? Está lá em casa, não tem compromisso de estar na igreja, não vê o pastor, não vê os obreiros, não vê, então está ali sozinho, aí já começa a abrir o coração para outras coisas, né? Então, o principal ali, né, que é a presença de Deus, acaba se afastando, né? Ele não está totalmente crente, totalmente voltado para Deus, 100% voltado para Deus. Não concordam comigo? Sim. Sim, senhor, pode falar. Pastor Vanderlan, tudo isso que o senhor está colocando aí, a própria lição tem um trecho aí que vai falar a respeito. O ser humano ele foi criado para ter relacionamento. Cristianismo é relacionamento. O nosso Deus preocupa-se em relacionar. Então, quando você foge esse princípio aí, você cai justamente na questão que você está colocando. Você tende a esfriar, né? Às vezes você não está em pecado, mas você não é aquela mesma fagulha. Não adianta. Verdade, não é o mesmo, né, irmãos? Isso acontece com todo mundo. Pessoas que deixam de vir à igreja, elas têm aquele resfriamento, né? Esfriamento espiritual. Então, é muito importante estar na congregação, estar juntos com todos, né? E aqui, a manifestação de Deus era sempre mais, é sempre maior, né? Através de uma palavra bem pregada, através de uma oração, através de um louvor que é bem cantado, né? Naquela unção, é muito mais fácil de sentir a presença de Deus, né? Glória a Deus. O fato é que Deus, Ele sempre quer fazer presença em nosso meio. E a igreja é um momento muito importante. Naquela época, então, eu quero ressaltar isso, que o templo era importante, né? É porque eu estava estudando sobre essa lição e sempre vem aqueles versículos lá. Mas Deus não habita em templo construído por homens. Naquela época, Paulo, ele até disse isso, porque naquela época a igreja estava muito corrompida, né? Muito corrompido, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os escribas. Na igreja do cristianismo mesmo, quando Paulo falou isso, a igreja, os templos lá, estavam muito corrompidos. Os sacerdotes, dentro do templo, eram uma coisa, mas ali, aos bastidores, eles eram outros, né? Eram outras coisas. Então, Paulo até falou isso para mostrar, o templo não é tão importante assim, não. O importante é que hoje Deus habita em nós que somos morada, não é? Do Espírito Santo, nós que somos morada, né? Mas dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, significa que a presença de Deus já está em todos os lugares, né? Aonde está 1 ou 2, 3, o nome dele está ali presente, né? Ou seja, Deus não está limitado a estar especificamente num local, não. Ele está em todos os lugares. Essa é a verdade, né? Então, não é simplesmente dizer que Deus, ou seja, falar que Deus está em todos os lugares, é para mostrar a grandeza de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos lá. A glória de Deus. A glória de Deus. Aleluias. Alguém pode ler, pelo menos um trechinho aí, por favor? Pode ler, por favor. Os irmãos não têm esse costume de ler. Qual que é, Vanderlan? É a glória de Deus. E o primeiro tópico? Antes de refletirmos sobre as visões de Ezequiel, do afastamento e retorno da glória de Deus, em relação ao templo em Jerusalém, no presente tópico abordaremos sobre alguns dos significados da expressão glória, no hebraico e grego. A glória de Deus revelada em sua natureza e revelada em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né? A maior manifestação da glória de Deus em todos os tempos, né? Mesmo lá no Velho Testamento, quando Moisés pediu para Deus, eu quero ver a glória do Senhor. Aí Deus disse que não, mas no entanto, Deus deixou que ele viesse através de uma fenda, né? Pelas costas, né?
nem com Abraão ali, com Elias, orando e Deus descendo fogo do céu. Ou seja, em nenhum tempo do Velho Testamento, em qualquer outra época, né, a glória de Deus foi manifestada tanto como foi na vida do Senhor Jesus Cristo, como foi no Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, Romanos capítulo 11, versículo 38, revela a majestade do Senhor Jesus Cristo, que é demonstrada não na sua soberana vontade quando fala dele, na sua soberana ação quando fala por meio dele, e na sua soberana glória quando fala para ele. Alguém pode ler aí? Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus, está aí, né? Ou seja, por meio dele, a sua vontade, por meio dele, a sua ação, né? A ação que ele fez maravilhas, que ele fez os milagres, que ele ensinou, que ele salvou, né? Que ele manifestou. O gesto de Jesus foi algo extraordinário. A ação dele, quando começou a pregar, não só quando começou a pregar, mas quando ele realmente começou a ser conhecido pelas pessoas, né? Talvez na sua juventude ali, né? Ou seja, no tempo que ele trabalhava ali como carpinteiro. Então, na ação dele, já manifestava a glória de Deus, né? E também o meio da sua soberana, né, glória, quando fala para ele, né? A autoridade de Jesus, né? A autoridade que ele tinha, que ninguém se opunha, né? Que ninguém entrava no meio, que ninguém desprezava. Ou seja, já mostrando que a maior manifestação da glória de Deus foi no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler tópico 1, como é que é? Como é que vocês tratam isso aqui? Tópico 1. Glória a Deus. Glória, algum significado da expressão, né, glória, aleluias. A expressão a glória de Deus, ela tem emprego variado na Bíblia, né? Às vezes, ela descreve como esplendor, a majestade de Deus, né? É uma demonstração que também é reconhecimento da glória de Deus como autoridade, né? Pois Ele é dono de tudo, Ele fez tudo, o universo está sendo sustentado pelas suas mãos. Ou seja, é a expressão da glória de Deus, porque Ele é dono de tudo. Quando nós reconhecemos isso, né, isso é maravilhoso, Deus agrada. Deus fez todas as coisas, e Ele está manifestado a glória de Deus. Alguém pode ler para mim 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11? Eu tenho observado que os irmãos gostam muito de ler versículo, né? Então, eu trouxe aqui muitos versículos para os irmãos lerem. Eu sempre, assim... 1 Crônicas. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém, glória a Deus. A glória de Deus apresentando Deus como chefe, né? É uma demonstração e também um reconhecimento dessa glória como autoridade, pois Ele é dono de tudo. Moisés, em Êxodo, apresenta a glória de Deus como uma glória tão grandiosa que ninguém podia ver e continuar vivo. Veja que tamanha glória, né? Foi quando ele pediu: eu quero ver a sua glória. Ele disse: não, quem vê minha glória, quem vê o meu rosto, né, a glória do meu rosto, não pode continuar vivo. Então, Deus permitiu que ele visse ele ali pelas costas, em uma fenda. E sabe o que é tão interessante? Mesmo ele vendo ali na fenda a glória de Deus, a glória de Deus é tão grande que quando Moisés desceu lá do monte e se apresentou ao arraial, né, do povo de Deus ali, ninguém podia olhar para Moisés no seu rosto, porque o seu rosto estava glorificado. A glória era tão grande que ninguém conseguia
olhar para o rosto de Moisés. Veja a magnífica glória de Deus, né? A expressão da glória de Deus era uma luz tão forte que ninguém... Você concorda com isso também? O comentarista, ele ressalta isso. Pode falar, irmão. Hã? Alguém pode dar uma ideia aí sobre essa expressão da glória de Deus? O que você pensa, o que você vê, o que você... É verdade. Pois é. Tão grande que o seu rosto ficou resplandecente. Né? Ficou resplandecente. Onde chegava um crente... Não, hoje é. Hoje a moda é ser evangélico, né? Não crente, é ser evangélico. Daquele convite, né? Daquele convite, mas acontece que ele não sabia que aquele convite seria o fim da vida dele. Esther e Amã. Ele glorificou lá, ele engrandeceu ele mesmo, mas depois a derrota foi muito grande, foi a morte. Foi, realmente, né? Daqui a pouco nós vamos até entrar nesse assunto, pastor Juvenil, que é muito, né? Muito até complicado, meio assim, esse assunto aí é meio constrangedor, né, de falar. Porque ele glorificou ele mesmo, né, ele exaltou ele mesmo. Porque quem julga é Deus, né, mas nós estamos aqui para fazer isso também, né, para falar sobre esse assunto. Né? Hã? Safira. Ah, tá bom, verdade. Como você estava falando aí, eu me lembro uma vez que eu cheguei numa gráfica e nós íamos pedir para confeccionar, silcar ali, o espírito que era em forma de uma pomba, né, umas camisetas para o nosso grupo de jovens lá do Solange Park. E a gente chegou sem falar com ninguém, só falando com uma pessoa lá, que ia fazer a silcagem lá, mas lá tinha uns espíritas, umas pessoas espíritas, e sem menos, sem nada falar, sem comentar, sem conversar com ninguém, nem bom dia a gente deu, assim, mas a presença nossa, ela como diz, ela realmente foi manifestada ali, né? E as pessoas se sentiam incomodadas, e começou, eu prefiro fazer aí, ó, é um anjinho, 2 anjinhos, fumando maconha aí, em vez de colocar essa bomba aí, quer dizer, aí começou uma discussão, né? Começou então a falar de Deus, falar das coisas de Deus, né? Só sei que a presença dos crentes ali naquele lugar causou um alvoroço, né? Porque a luz, quando entra nas trevas, as trevas têm que sair, não é verdade? Glória a Deus. Pastor Vanderlan. Sim, senhor. Nós tínhamos um moço na nossa igreja que todo jeito que a gente fazia, ele não aceitava Jesus. E a esposa sofria muito com ele. Aquele sujeito estava muito feio. Mas um dia, com tanta desobediência, ele foi tomar umas pingas, caiu por lá, foi levado para casa com muita vergonha e falou: o jeito é aceitar Jesus. E hoje, quando esse homem passa, a gente vê a glória de Deus com um sujeito bonito, e a esposa dele está radiante de alegria. Não precisou separar, porque a presença de Deus chegou na vida dele. Eu fico olhando que a pessoa longe de Deus é muito bobo, perde tempo demais, né? E sabe o que é pior ainda, irmão? É que a sociedade não vê isso. A sociedade faz implicar com isso. Estava aí um vagabundo, bêbado aí, jogado nas ruas, hoje é crente e diz que está salvo. Mas está salvo mesmo, porque é assim que é o processo espiritual de salvação. Mas elas não aceitam, irmã, as pessoas não aceitam. Não aceita que a pessoa antes era um bandido, um ladrão, mas aceitou Jesus e foi transformado. Hoje o Espírito Santo brilha na vida dele, mas não pode, isso não pode acontecer. Mas Jesus Cristo veio foi para os perdidos mesmo, né? Também,
né? Ou seja, as pessoas ficavam indignadas com aquilo ali, a pessoa se converteu, a pessoa aceitou Jesus, mudou de vida, mudou de né, posição, de comportamento, não faz mais aquela besteira, não dá mais prejuízo, não envergonha mais a família. No caso dele, mais pessoas, aquele irmão lá, aquele cara lá, eu conheço ele, ou seja, conhece nada, porque hoje ele é uma nova criatura, é um novo homem, irmão. Meu pai, nós lutamos com ele muitos anos, lutamos com ele por aceitar Jesus, já está depois de por 40 anos sozinho. E nós lutamos com ele, ele mudou contra a cara de cigarro, contra deixar ele nos bares, dançar. Direto a gente passava aqui e ele dançando. E no último dia da vida dele, o Juvenil mandou chamar o Juvenil. E abençoou todo mundo, os filhos, né? Aí ele disse para o Juvenil assim, o Juvenil nem fez apelo mais para ele, falou assim, Juvenil, hoje mesmo eu vou ver Jesus. Amém. O Juvenil fez oração, ele aceitou Jesus e partiu de volta. Irmão, e está salvo. O que pensa, quem quiser pensar que não é digno, mas está salvo, porque Jesus Cristo veio para salvar os perdidos, né, irmãos? Está salvo. Então, irmãos, a glória de Deus, ela era forte, né? O Moisés disse explicou aqui que ninguém podia ver se não morria. Então, a glória de Deus nem se pode ver apenas um aparecimento da semelhança à glória do Senhor, como a própria visão de Ezequiel, que teve aqui, através de uma visão, que viu no trono, né, o Deus sentado no trono, e viu a glória de Deus ali, ou seja, apenas através de uma visão. Veja como isso é bonito, né? Então, isso se pode ver, não ver ela nitidamente assim, como Moisés queria ver, porque senão morria, né? Segundo Pedro, capítulo 1, 17, Pedro emprega a expressão a magnífica glória como nome de Deus. Veja como isso aqui é bonito, irmãos. Deus falando que o nome de Deus é a glória. Glória é o nome de Deus. Alguém pode ler lá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, irmãos. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Veja. Quando da magnífica glória, está falando Deus. Quando, né, como se dissesse, quando de Deus lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem, né, tenho me comprazido, né? Isso aí Paulo viveu, né? Viu. Glória a Deus. Transfigurou junto com ele. Pedro, verdade. Aquela glória que foi manifestada ali no rosto de Cristo, né? Na transfiguração, foi Pedro e João, né? Naquela transfiguração também é uma expressão, né, uma manifestação da glória de Deus, amém? Glória a Deus. A glória de Deus também se refere à presença visível de Deus entre o seu povo. Glória essa que os rabinos posteriormente chamavam de Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação. Essa glória é a glória que cobriu o Sinai, quando eu falei lá, que Deus ortogou, quando Deus ortogou a lei, as suas leis, aquela glória. E é a glória que nós vemos hoje nas igrejas. Aquela igreja fervorosa, aquela igreja barulhenta, né? Não só barulhenta, mas aquela igreja que está em sintonia com o Espírito Santo. Quando ouve a palavra, quando ouve um hino cheio de unção, quando faz aquela oração fervorosa, né? Naquele culto de vigília, aquela oração intensa, né? O culto de vigília, eu lembro que culto de vigília é oração de 1 hora, depois tinha uma palavrinha, tinha um hino, depois é mais oração de 1 hora, né? E ali o fogo caía, o fogo realmente caía. Eu me lembro uma vez, a avó da Eliane, né? Minha esposa, nós estávamos em uma vigília e estava chovendo. E só para descontrair, irmãos, estava chovendo aquela garoinha, né? E sabe como é que é a oração de vigília, né? Na madrugada, o sono vem, de repente fica todo mundo cansado, as pessoas até param de orar um pouco, ficam orando em espírito, né?
e de repente ela soltou uma voz lá, ô, ela acho que ela ia glorificar, mas em vez de glorificar, ela, ô, chuvinha boa, né? E todo mundo foi rir, né, naquele momento ali. Mas foi até para espantar um pouco o sono, que aí começou a oração mesmo, né, fervorosa, e depois a palavra, e a vigília terminou lá para as 3 da manhã, 3h30, um pouco. Né? Então, é a glória, essa Shekinah que nós vemos, né? Glória a Deus. Então, Cristo, as pessoas viam em Cristo essa Shekinah de Deus. No Velho Testamento, os rabinos, as pessoas lá, os sacerdotes, viam essa Shekinah no templo, né? Viam essa Shekinah lá no monte do Horebe, através quando Moisés estava lá. Agora, no Novo Testamento, eles viam a Shekinah em Cristo, né? Glória a Deus por isso. A glória de Deus é revelada em sua natureza, né? Na natureza de Deus. Bondade e misericórdia. Alguém? Quero ler aqui. Após ter a garantia de que teria a presença divina, Moisés pediu para ver a glória de Deus. A resposta de Deus fez reverência à bondade, misericórdia e compadecimento, né? Bondade, misericórdia, compadecimento, essas palavras mostram a personalidade de Deus, personalidade que é refletida através dos seus atributos. Por exemplo, o amor. O amor é um dos atributos de Deus. O ser humano também tem esse atributo, mas só que com Deus era de uma forma, né, mais intensa, mais magnífica, mais esplendorosa, a ponto de entregar o seu próprio filho. Está escrito lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo. Nós somos capazes de amar o meu filho, a minha mãe, a minha esposa, a minha sogra, alguns cunhados ali, que é mais chegado, mas só vai até aí, né, irmã? Depois, alguém consegue amar mais. Os parentes que não estão aqui, né? Mas sim, de uma certa forma, a gente amamos os irmãos da igreja, que estamos todos muito juntos, mas só que o amor de Deus, ele vai muito além. O amor de Deus, ele alcança aos mais perdidos, aos mais pecadores, os mais indignos, aqueles que não merecem de maneira alguma ser chamado filho de Deus, aqueles que não merecem ser de maneira alguma ser criatura de Deus, porque tem gente que, né, que alguém pode dizer que Deus não ama Hitler, não amou Hitler? Alguém pode dizer que Deus não amou Saddam Hussein? Sim, o amor de Deus chegou até ele que não quis, né? Mas o amor de Deus, então esses é um dos atributos de Deus. O seu amor, alguém quer falar? Sim, senhor. Santidade. Concordo. Concordo. Inclusive aqui no tópico 3, nós vamos ver isso. Por que a glória de Deus se afastou? Por causa das abominações, né? Por causa do pecado. E assim se reflete a nossa vida individual, como eu disse ali, com Deus. E tem culto, irmãos, que tem gente que consegue ser batizado com o Espírito Santo, tem gente que não consegue sentir nada, né? Isso depende individualmente de como você está recebendo, né, da sua vida com Deus, né? Que tem gente que vem para a igreja para chorar, para se lamentar, né, que às vezes está precisando também de descarregar ali, né,
se despejar na frente de Deus para receber um alívio, né? Mas tem gente que já vem cheio e sai mais cheio ainda, né? Glória a Deus por isso. Além disso, Deus tem amor paternal especial àqueles que estão reconciliados com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 16, versículo 27. E tem mais atributos que Deus faz parte da sua natureza, de Deus que faz parte da sua vida, que revela a sua esplendora glória. Por exemplo, Deus é misericordioso e compassivo, né? Deus é verdade, Deus é paciente, lento, né? Está aí. Ô, glória, né? Graças a Deus, glória que Deus é paciente com nós. Graças a Deus que Deus tem esse atributo, né, pastor Walter? Que Ele é paciente e lento e irá. Né, pastora Gersi? Como eu disse, nós somos falhos. Nós somos falhos. Nós somos limitados. Embora Deus nos dê a capacidade de estar sempre na linha dEle, mas todavia Ele sabe que nós somos fracos e que ali ou ali a gente vai cometer um declínio, né? Tem gente que não, irmãos, não estou generalizando, tem gente que consegue ser crente, ali, fiel, 100% a cada segundo da sua vida, mas outros não. Então Deus, Ele é tardio em irá em castigar essas pessoas. Ele é tardio, Ele espera que essa pessoa vai reerguer. Ele espera que essa pessoa vai se posicionar na vontade dEle. Os irmãos concordam comigo? Amém? Amém ou não? Glória a Deus, amém. Deus é paciente e lento, está lá em Números capítulo 14, versículo 18, e Romanos capítulo 2 e 4. 1:3. A glória de Deus é revelada em Jesus Cristo. Aleluias. Já falei sobre isso, mas é importante que a gente fale isso. Revelada em Jesus Cristo. Alguém pode ler para mim? O verbo. Amém, glória a Deus. Aí João, Evangelho de João, capítulo 1, mostra-nos claramente essa revelação da glória de Deus. Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 5, se alguém puder pôr aí, ele abre, por favor, Isaías, capítulo 40, versículo 5, ele falou da vinda de Jesus, ele profetizou que em Jesus seria revelado a glória de Deus para toda a raça humana ver, né, para que todos pudessem ver aquilo ali. Tanto Hebreus capítulo 1, versículo 3, como João 1:4, testificam que Jesus Cristo cumpriu-se com esta profecia. Cumpriu-se com essa profecia lá de Isaías, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso, né? A glória do Senhor apenas um versículo aqui, a glória do Senhor se revelará e toda a carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor que disse, né? Ou seja, a glória do Senhor se manifestará na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Em João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vinde a sua glória, que o Filho recebe do Pai, cheio da graça e de verdade, né? Há vários versículos do Novo Testamento que referem o vínculo entre Jesus e a glória de Deus. Por exemplo, através dos seus milagres, Jesus Cristo fazia os milagres, ou seja, manifestando a glória de Deus. Quando ele disse para Lázaro, né, para as irmãs de Lázaro, né, olha, calma aí, crê
que vocês verá a glória de Deus. Ou seja, em vários testemunhos, em vários versículos da Bíblia, essa glória de Deus é vinculada na ação de Jesus Cristo, quando Ele fez os milagres, quando Ele pregou. Ou seja, em caso do Lázaro, Ele disse, olha, se crer, verás a glória de Deus. Então, é uma revelação que a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? João 1, 40 a 44, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Foi o caso que eu estava fazendo. Outro exemplo, né, como o pastor Wagner falou aí, foi na transfiguração, né? E Mateus 17, versículo 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Essa nuvem era a glória de Deus. Era a glória de Deus. Essa nuvem era a glória de Deus que os cobriu. E uma voz lá no meio dessa nuvem disse, olha, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bonito isso, né, irmãos? E também, quando fala sobre a sua volta, né, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Alguém pode ler para mim? Pode pôr aí, Mateus 24, 30, por favor, que fala essa glória vinculada, né, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, revelada no Senhor Jesus Cristo. O que está dizendo aí, irmãos? Então, vamos todos juntos ler? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Né? A glória de Deus vinculada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, revelada no Senhor Jesus Cristo. Aleluias por isso, né? E João 10, 30, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Aí, manifestando a glória, se ele, João, o verbo que era Deus, ele fazia parte, quando construiu o mundo, ele construiu também, mostrando que ele era Deus. Pode falar, pastor. Essa glória, eu estava conversando com o pastor Wagner, essa glória aí do Senhor é a segunda vinda de Jesus Cristo. Está aí, né? Que grande glória e poder. Mas também a glória do Senhor, nós podemos aí aglutinar isso aí, né? A sabedoria, o poder, a honra, a grandeza, a beleza, a magnificência, a dignidade, né? O esplendor, a exaltação, todo o poder. Então, a glória de Deus, ela é E isso foi manifestado em Cristo. maravilhosa, né? É grande, é vasta. Essa sabedoria, essa autoridade foi manifestada no Senhor Jesus Cristo. O que é a glória de Deus? A sabedoria, porque através da sabedoria vem o poder, vem a exaltação, vem a honra, vem a glória. Então, a sabedoria. Amém. Agora vamos ver por que a glória de Deus se afastou do templo e da cidade de Jerusalém. Que o pastor ali estava comentando, né? Vamos entender por quê, né? É claro que Ezequiel, desde lá da primeira lição, já revela sobre isso, né? O afastamento da glória de Deus. Aqui no capítulo 11 de Ezequiel, vamos ler aqui, ó. Glória a Deus. Segundo tópico, né? Abominações do povo no templo. Tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus, atentando para a associação com a santidade de Deus, no presente tópico abordaremos as abominações cometidas pelo povo de Israel no templo, mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, resultando no afastamento da glória de Deus. Tal reflexão deve contribuir para os mantermos vigilantes e fiéis a todo o tempo, né? Ídolos e criatura acima do Criador. Eu quero adiantar um pouco aqui para a gente, que o tempo está acabando, né? Ídolos e criatura acima do Criador. O pastor Juvenil, ele já tocou logo nesse assunto, né? Ídolos e criaturas, uma das maiores abominações que Deus reprova hoje na igreja, nos dias de hoje, é justamente isso. Criaturas que quer tomar o lugar de Deus, o Criador. Infelizmente, como eu até chamei a atenção dos irmãos, naquela época era só um templo,
era só uma igreja, era só um povo. Hoje não, hoje está repartido aí, ó, nós somos divididos em várias igrejas. E quando fala que a igreja, líderes ou membros da igreja, cometeu algo que não é aplausível, que é um mau testemunho, aí todo mundo é levado, todos os crentes é levado. Não é assim que as pessoas, a sociedade, os povos lá fora definem nós como crentes? Se um erra, todo mundo erra. Se um comete escândalo, se uma igreja comete escândalo, aí todo mundo comete também. Mas o fato é que isso acontece. Muitos crentes em vez de deixar Deus usar, é eles que estão usando Deus. Ou seja, Deus não é a autoridade máxima na igreja. Deus não está no trono da igreja. Deus não está ali sentado no meio da igreja. Não, quem toma conta ali é o ser humano. Né? Quem manda é o ser humano, e às vezes eles não estão nos caminhos, né, dos planos, da vontade, do padrão bíblico que a Bíblia ensina, como devemos andar como igreja. Infelizmente é o que acontece, né? Aqui, os irmãos estão acostumados, né, com a liderança dessa igreja, há muito tempo, sabe como que é, então, às vezes, não conhece lá fora. Eu já passei por alguns ministérios, e tenho ouvido muitos de outros. Eu sou uma pessoa muito que gosta de observar, né? Gosta de observar, e eu tenho visto muitas coisas. As pessoas, o orgulho pelo fato de estar num patamar mais alto da igreja, faz com que Deus não reina mais sobre as suas vidas. Quem reina é Ele. O Deus ali é Ele. Ou seja, criatura que fique no lugar do Criador. Gente, aquele dia o pastor, no culto de terça-feira, pastor Niro, né? Eu vou falar aqui, mas é só para os irmãos terem a ideia do que eu já vi lá fora. O pastor Juvenil pegou uma água ali, um copo, e trouxe para o irmão. Até brincou, né, pastor, que é um galardão. Eu recebi meu galardão. Mas da onde, irmãos? Eu vejo uns líderes da igreja que nunca, mais nunca na vida fariam uma coisa dessa. Até para manter a postura de alguém com autoridade, né? Alguém com autoridade. Aqui eu tenho certeza que você já viu muitas vezes o pastor Juvenil, o pastor Walter, fazer uma coisa dessa, ou coisa até mais simples do que essa. Mas eu conheço que nunca, mais nunca. O fato disso aqui, irmãos, copo descartável, eu estou até. Como eu não gosto de falar, entrar isso, porque isso é meio constrangedor. Mas jamais, irmã, beberia água em copo descartável. Jamais. Tudo bem, se alguém pega aquele copo bem bonito, como aquilo ali, põe um copo de água, é honra, né? Uma coisa que eu aprendi nessa vida é honrar meus líderes, meus pastores, alguém que está, né, que é líder sobre mim. Eu aprendi muito, é uma coisa muito linda mesmo que eu aprendi a honrar. Mas quando a gente conhece as pessoas, as atitudes das pessoas, a gente sabe que não é questão de honra, é questão de vaidade mesmo. Ou seja, Deus não está mais no coração, Deus não está ali mais, quem está ali é Ele. É Ele mesmo, a autoridade maior ali é Ele, não é Deus. Né? Se colocar um copo descartável lá, é uma afronta, é uma desonra muito grande. Né? A pessoa não tem humildade quando mais levar um copo, a não ser que seja o pastor Manuel Ferreira que estivesse aqui. Né? A pessoa levava lá. Né? Mas questão de um pastor membro da igreja, nunca, né? Quando eu lembro que levava o copo lá, aqueles copos de água descartável, né? Copo de água mineral, aqueles copinhos bonitinhos, mas se não abrisse assim, irmão, para destampar, para ficar fácil, né? Fica até mais fácil mesmo, é que tem que abrir assim e colocar 2, 3 copos abertos lá. Se não fizesse isso, irmãos, ficava com cara feio o culto todo. Eu vi isso.
Eu não estou mentindo, eu vi isso, não estou falando mal, né, com muito respeito, porque a gente vê que é uma autoridade que Deus pôs ali, mas estou falando um testemunho, né? Eu falei isso porque a Bíblia, que a lição ensina, que o erro do ser humano, que causou afastamento da glória de Deus, é justamente isso. Aí a gente vai ver, né? Aqui eu me lembro que aqui, quando eu aceitei Jesus, tinha um pastor secretário aqui, até que eu estava lá no fundo, eu já era presbítero, o diácono, falou que a igreja que tinha 90 igrejas, né? O ministério tinha 90 igrejas. Hoje tem quanto, pastor? Quantas igrejas o nosso ministério tem? Ou seja, 100%, né? Daquele tempo para cá. 100% cresceu igrejas. É sinal que... Mas, na minha época, quando eu ouvi aqui o irmão secretário falar, tinha 90%, então cresceu 100%. Ou seja, sinal que a presença de Deus está operando, dando crescimento, que essa é a vontade de Deus, e que os crentes se multiplicam. Não é, irmão? Que os crentes realmente venham a crescer, se multiplicam. Essa é a vontade, esse é o objetivo das igrejas. Mas vai voltar, irmão, vai voltar. Mas vai voltar. Mas vai voltar. Vai chegar um momento que a necessidade de buscar a Deus, né, vai chegar. Aí eles vão correr para a igreja. Vai chegar. E só para concluir aqui, irmão, é porque eu vi lá fora, sabe? E essa igreja, a partir do momento que esse pastor tomou conta, nessa soberba, né, nessa posição que ele esteve, a igreja, ele tinha pegado 30 igrejas, quando era o pai. E quando, em 7 anos, tinha só 12 igrejas. Está aí, Deus não opera. Foi se rebeliando, porque os pastores das congregações não aguentaram a pressão, a forma de dirigir, sabe? Não aguentaram, e foram se rebelando, levando igreja, sabe? Então, é uma coisa muito triste mesmo, né? Muito triste. Então, eu quero só passar aqui. Ídolos e criatura acima do Criador. Interesse pessoal, material acima de tudo. Aqui nesse top 2, lá embaixo, mais um exemplo de adoção de práticas pagãs. É um templo edificado para adorar o Senhor Deus. São pessoas que estão mais interessadas em alcançar satisfação de suas necessidades e desejos, né? Glória a Deus, né? O tempo está acabando, irmãos, eu não quero jamais ultrapassar. Eu quero voltar lá no começo, porque eu vou deixar para o superintendente esse terceiro tópico aqui, num determinado dia, uma hora, para terminar, porque é muito profundo. Na verdade, é o objetivo desse tópico 12, né, dessa lição 12, que é o afastamento e também o retorno da glória de Deus. Mas o resumo total é que, quando a igreja comete abominações semelhantes, ou qualquer tipo de coisas que desagrada a Deus, o que acontece é que Deus se retira. Aqui, se você leu a lição, você vai entender que a glória de Deus ela foi se retirando aos pouquinhos, né? Até que realmente se afastou, foi lá para o Monte das Oliveiras, se afastou da igreja, do templo e também da cidade de Jerusalém, e foi para lá, porque realmente sai mesmo. Se você não está em sintonia com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus vai se afastar da sua vida, e você vai se tornar ali, né, digamos, vegetando espiritualmente. Não sei se possamos usar essa palavra, né? Vegetando espiritualmente. Nada que você faz, nada que você fala, nenhuma ação sua tem realmente é notificada. Não, por quê? Porque Deus não está mais em você. Porque é assim.
Ou seja, cada pecado que nós cometemos é um afastamento da glória de Deus. Cada coisa que Deus, Ele espera que nós tomamos reconhecimento e voltamos à posição. Deus espera, é como Deus é longânimo em irar-se. Deus, Ele conhece nós, então Ele vai estar esperando você, que você realmente observe a situação que você está e você percebe, então, que volta a ter comunhão com Deus, volta a ter um relacionamento íntimo com Deus. Deus espera isso. Mas se você não fizer isso, a tendência é Deus se afastar mais de você. Quando aconteceu lá com Ló, que se apartou de Abraão, né? Assim, é algo meio semelhante isso que eu quero dizer, mas o fato é que quando Ló saiu lá junto de Abraão, ele foi para a cidade de Campinas, que ficava perto de Sodoma. Ele não foi totalmente para Sodoma. Ele armou a sua tenda ali um pouco na frente, depois armou outra, levantou e armou lá mais na frente, até que por fim ele foi parar lá dentro da cidade de Sodoma. E aí foi uma bagunça, ou seja, ele começou a visitar aquela cidade, começou a participar das coisas, tanto que ele se tornou juiz daquela cidade, homem de posição daquela cidade, mas uma cidade de pecado que não tem valor nenhum. Então, irmãos, é isso aí. A glória de Deus se afastou porque o pecado estava ali na cidade e também no templo do Senhor. Veja que afronta, né, irmã? Dentro da igreja, onde Deus estava lá com a sua glória, onde Deus fazia questão de manifestar a sua glória no templo, é algo sagrado para Deus, o templo era algo sagrado para Deus. De repente as pessoas começam então a praticar aquela idolatria, né, aquele adultério espiritual, né, digamos assim, é uma prostituição espiritual que a gente fala, né? Sim, senhor. Quando a pessoa que ia ministrar no lugar santo do santo, se ele não estivesse de acordo com a palavra de Deus, com o mandamento do Senhor, a pessoa morria. Morria, né? Porque tinha a glória de Deus lá. No lugar santo dos santos, que onde é que ministrava o sumo sacerdote. Se entrasse lá indignamente, ele morria. Morria, uma morte, fulminado, né? Fulminado. Irmão, vou deixar aqui o terceiro com o nosso superintendente, viu? Que Deus abençoe a todos. Espero que os irmãos entenderam a minha explicação aqui. Eu estava observando que, às vezes, o assunto é um, né? O assunto é um, mas nem todas as explicações são iguais, né? Então, fiquei até tranquilo sobre isso, né, irmã? Eu estava olhando no YouTube, viu, irmão? No YouTube lá tem as lições lá, as lições, inclusive da Betel, na lição 12. Estava observando lá como que eles ministram, e cada um ministra diferente, dentro do tópico. Eu fiquei até satisfeito. Então, tem que falar tudo que o irmão fala ali, né, as coisas. Então, a gente tem as palavras da gente. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Tem mesmo. Obrigado, pastor Vanderlan, Deus abençoe. Tenho todas as lições comentadas, né? Tem os slides, tem o material de apoio, tem os vídeos mesmo. E é muito importante, ajuda de verdade. Deus abençoe. Eu quero agradecer, eu vou deixar para o pastor Walter fazer o fechamento, tá? Eu quero que a irmã Dalva quer dar um recado, né? Vou passar para ela também. E depois o pastor Walter já pode assumir para fazer o fechamento. Muito obrigado aos irmãos que nos ajudaram aí, que somaram conosco, que estão aí agarrados mesmo.
Vamos convidar o pastor Vanderlan também, que está aniversariando. Não lembro de mais alguém, não, que está aniversariando hoje, ou por esses dias aí. A irmã Lucília, é verdade, a irmã Lucília. A irmã Nilda, né? Fez aniversário também esses dias. Vem, por favor, aqui, irmã Nilda. E eu quero convidar o pastor Toninho para nos ajudar com essa oração aqui, pelos aniversariantes. Vamos orar, irmãos? Todos de pé, estendendo as mãos. Que o Senhor venha abençoar cada um destes, dando vida, saúde, paz, alegria. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te louvamos pela vida dessas irmãs, dos irmãos, que neste mês, Senhor, completaram mais um ano de vida. E sabemos, Senhor, que é o Senhor que dá vida, que dá paz, que dá saúde, e rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, esse dia por muitos e muitos anos, ó Pai, na vida de cada um dos Teus servos. Assim nós oramos, declaramos bênção e declaramos vitória na vida de cada um deles. Ó Pai, recebe o nosso louvor da Tua igreja e a adoração de cada um, em nome de Jesus. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Glória a Deus. Já passa aqui para o pastor Walter fazer a finalização. Deus possa abençoar os irmãos, né? Mês passado, nós tivemos uma reunião aqui com os departamentos, e agora nós estamos aí fazendo um levantamento com a secretaria. E essa secretaria vai nos ajudar em ambos os sentidos das atividades local da igreja. Principalmente essa questão de aniversário, né? A cada 3 meses a gente fazer um fechamento e celebrar com os irmãos todos, né? Porque todos aqui merecem, né? Para a glória e honra de Deus, não é isso, irmãos? Amém? Deus abençoe aí os aniversariantes desse mês, que inclusive é a minha mãe, né? Glória a Deus por isso, e a glória de Deus manifesta nisso. Pastor Vanderlan expositou muito bem aqui a lição, e essa lição só vem contribuir conosco. Nós vamos ser sucintos aqui agora. Esse tópico 3, só esse, na sua revista está lá em cima, lá, ó. Glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar restauração no relacionamento com todos os seres humanos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 20. Todos nós aqui sabemos, só para complementar aí, a glória de Deus é através disso aí, irmãos, ó. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é para a glória de Deus. Deus, né, mudando internamente nosso caminhar, nossa trajetória de vida, num processo de um cristianismo verdadeiro, um cristão verdadeiro, adorador de Deus, para a glória dele. Nós falamos agora há pouco, eu anotei, eu estava lendo essa lição, o que é a glória de Deus? A glória de Deus inclui tudo que nós podemos pensar, né? Primeiro, a sabedoria dele, porque a sabedoria dele vem poder, vem honra, vem grandeza, vem beleza, vem magnificência, vem dignidade, vem esplendor, vem exaltação, vem cura, vem milagres e maravilhas para a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, né? Tudo para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor Vanderlan, né? Mais uma colheita aí, né? Mais um comunidade de janeiro, né? Vai acumulando, né? Quando é fé que não. O irmão já 50 ou ainda não?
50 então, aí pastor Antônio Soares que gostou eu falar isso lá na igreja, na conferência, ele falou, rapaz, 50 então, ele falou, então eu 60, 70, 80, só para descontrair. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, vamos nos colocar sobre os pés. Pastor Wagner quer falar, pastor Wagner? Ah, tá. Então não vamos perder não, nossa escola sempre tem sendo uma bênção. E vai ser mais bênção ainda, sabe, irmãos? No ministério passado foi aprovado em ata por assembleia, por aclamação da assembleia, pelo quórum, pelo processo estatutário da igreja. Nosso pastor presidente levou lá, e essa ata já foi registrada em cartório, a aquisição dessa propriedade aqui, do lado aqui. Por que o pastor Walter está falando isso? O investimento, né, da nossa escola bíblica dominical, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. Vai ser muito bom a aquisição disso aqui, questão de nossa logística local aqui para a igreja, né, uma biblioteca que é um sonho que a gente tem falado, já tem lá de 2011, a gente falando dessa biblioteca, vai acontecer, e a escola bíblica dominical, principalmente no investimento base, que é o investimento das crianças. Você nunca entrou lá não, né, pastor Absa? O dia que você entrar lá, você vai falar assim, o pastor Walter, acho que um pouco tinha razão, ou em muito, você vai dar uma porcentagem, porque lá tudo é a caráter para as crianças. A Celestina é prova disso, que ela conhece mais do que qualquer um de nós ali, né? O banheiro para as crianças é uma portinha pequenininha, é isso, Celestina? Os vasinhos pequenininhos, os bebedouros, as carteirinhas, tudo a caráter para as crianças. E as crianças é o que para a igreja, irmãos? É o presente de Deus para a igreja. O futuro da igreja é Jesus, sempre. Então as crianças é o presente de Deus aqui, é o investimento. Sem hipocrisia nenhuma, sem nada, mas é uma verdade para nós adquirir isso aí, não é disputa, não é questão de nada, né? É uma necessidade, e o nosso pastor aprovou isso, o presidente, e vai acontecer em nome de Jesus, né? Vamos, fala, Wagner. Domingo que vem. Essa é a última, né? É a última desse mês, né? Pré-congresso. O Eliab está avisando aí que não vai ter vai ter pré-congresso, não vai estar presente. Batismo e aproveitar o ensejo. Nós estamos com tanta atividade, nós tivemos uma reunião do Evangelho aqui segunda-feira, irmãos. A gente foi pedir para o pessoal se acautelar, porque senão vai congestionando aí, né? E também nós vamos ter uma conferência regional, regional 3, 7, 8, 9, 11 e 13. Nós vamos, dos varões, vai ser lá no Pastor Onofre. Logo mais o culto aqui, né? As irmãs estarão aqui conduzindo toda a atividade. Pai, Filho e Espírito Santo presente. Você convide mais alguém, participe. Você que nos assiste, vem também participar. Vamos orar a Deus? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa lição, ó Deus amado. A Tua glória esteja nesse lugar, em nossas vidas internamente, porque o Senhor, ó Deus amado, faça morada em nós, ó Deus amado, tudo para a glória de Deus Pai. Tudo para a Tua honra, para a Tua grandeza, a Tua magnificência, ó Deus amado. Nós estamos, é assim que nós aprendemos com essa lição. Pai, que nós possamos, ó Deus amado, estarmos imbuídos nesse processo, em dignidade, e Te honrar com fidelidade, lealdade a Ti, exaltação para a Sua glória, para a Sua honra, sempre, Senhor. Amém. Os irmãos, estendam as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, e todos digam... Uma salva de palma para Jesus, sempre salva de palma para Jesus. Até a noite, daqui um pouco, bom almoço a todos, em nome de Jesus.